Então, essa atividade ela tem essa finalidade da gente pensar coletivamente e fazer essa discussão. Para isso está sendo chamado aqui, né? Temos como convidados o Tristan Taylor, que é do Left Voice, que faz parte da Rede Internacional Esquerda Diário nos Estados Unidos. O nosso camarada Bruno Gilga, que estava na Global Sumo de Flotilha, e a Ana Cláudia, que é do movimento de familiares vítimas da violência policial e do grupo de mulheres LGBTQIA+, Pão e Rosas. Eu vou passar agora aqui a palavra para a Ana Cláudia, que vai fazer a primeira fala da mesa. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Todo mundo? Então, eu sou Ana Cláudia, né? Sou militante do MRT e do Pão e Rosas. Sou trabalhadora precarizada, estudante de serviço social da UERJ e também sou tia do Tiaguinho, adolescente de 13 anos, executado na Cidade de Deus, né? Pelo governo racista do Cláudio Castro. Então, hoje, como o meu companheiro aqui já começou a falar sobre, eu também vou falar aqui sobre o que aconteceu, né? A chacina dos complexos do Alemão e da Penha, que, como ele disse, acarretou com a morte de mais de 120 pessoas, né? Isso impactou diretamente a vida dos moradores das comunidades, né, da Penha e também do Alemão, e também impactou de maneira geral a vida de todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro. Foi um dia de horror, né, onde a gente a todo momento via a polícia adentrando pela comunidade, atirando a esmo, e a gente depois ficou sabendo da quantidade de pessoas mortas que se encontravam nas matas. Vimos os próprios familiares precisando retirar os seus da mata, e esses corpos ficaram todos enfileirados pelo chão. Então, esse dia é um dia que vai ficar marcado não só na memória das pessoas que moram lá, como na memória de todos nós, né? Porque foi uma cena brutal e muito impactante. E, com isso, a gente tem aí as novas gerações tendo que conviver com isso, né? Crianças que ficaram dentro das suas casas enquanto escutava tiro para todo lado, que não puderam sair, pessoas que não puderam trabalhar e que, mais uma vez, se tornaram alvos desse governo. Enquanto o governo promove essas chacinas, ele também tenta bonificar os agentes que executam essas operações com a gratificação faroeste, né? E a gente sabe que a relação da polícia com o crime, né? Com a organização das milícias, com os assassinatos, como o caso do assassinato da Marielle Franco e todos os outros escândalos que a toda hora a gente fica sabendo. Cláudio Castro tenta também, como já disse aqui o Jeff, se articular com o governo Trump, promovendo e legitimando a intervenção do imperialismo norte-americano na farsa de guerra às drogas, agora nomeada como combate ao narcoterrorismo, né? E como eu já disse, isso amplia, né, o alvo nas costas dos moradores das favelas e das periferias, que são, na sua maioria, pessoas negras e pobres. Em declaração do MIT, publicada no Esquerda Diário, essa declaração trouxe dados que demonstram que a letalidade das polícias no Brasil e nos Estados Unidos da América. E aí, nessa declaração, diz que no ano passado, as polícias do Brasil assassinaram 6.243 pessoas, quase 5 vezes mais que as notoriamente racistas polícias dos Estados Unidos, que ceifaram 1.365 vidas.
Só na Bahia, governada pelo PT, pelo Jerônimo, né, ocorreram 1.557 execuções, e no Rio de Janeiro, 1.254. Em São Paulo, foram 813 assassinatos. São Paulo, que é governada pelo Tarcísio. E, enquanto isso, a mídia tenta naturalizar, né, tentando normalizar essa barbárie, todo esse horror que aconteceu na comunidade, que afetou toda a cidade, né, porque não foi uma coisa fácil da gente ver, né? Tentando dizer que no dia seguinte estava tudo voltando à normalidade, como se fosse possível voltar à normalidade depois de tudo que aconteceu, como se fosse possível todas essas pessoas voltarem à sua vida, né, ao seu cotidiano. E em meio a toda essa opressão e essa repressão do Cláudio Castro, Lula sanciona uma lei de combate ao crime organizado que propõe a unificação das forças das polícias, fortalecendo as polícias ainda mais, aumentando a impunidade. Essa lei protege os agentes públicos que promovem a chacina, que põe em risco a vida dos moradores das comunidades, maioria, como já dito antes, trabalhadores negros e pobres, trabalhadores precarizados, com a sua vida precarizada através da escala 6 por 1, e a manutenção do sistema capitalista, né, que vem por meio da opressão, da repressão, da exploração da classe trabalhadora. E dito tudo isso, mais uma vez, a gente conclui que somente com a força da nossa organização, com a nossa mobilização, a gente vai ser capaz de parar com essa política de extermínio desse governo, né? Imposta pela extrema-direita, que busca o apoio agora também do governo americano para legitimar toda essa barbárie. E é muito importante a gente pensar também que, não à toa, o alinhamento que o governador busca é com Donald Trump, que é esse representante da extrema-direita mundialmente e que está à frente dos Estados Unidos, que é o maior financiador do genocídio na Palestina. Então, como essa ofensiva que a gente vem vendo no último período, ela é imperialista também, né? A gente precisa dar uma resposta que seja à altura. E para isso eu vou chamar agora para fazer a próxima fala o Bruno Gilga, que foi porta-voz da delegação brasileira na Global Sumo de Flotilha e do MRT. Oi, boa tarde, companheiras, companheiros, companheiros. Eu espero que vocês estejam conseguindo me escutar bem. Vou dando esse tempinho para que, se vocês não estiverem me ouvindo, alguém me avise. Eu queria agradecer, maravilha, obrigado. Eu queria agradecer muito o convite para poder estar falando com vocês, participando dessa atividade. Queria começar me solidarizando com todos e todas familiares, amizades das vítimas dessa chacina no Rio de Janeiro. Como os camaradas já colocaram, Jeff, Ana Cláudia, o próprio uso desse termo narcoterrorismo para se referir e justificar uma chacina como essa, eu acho que já é uma expressão clara do caráter internacional que tem o que está acontecendo e a nossa luta contra a violência policial. Mas essa é uma ideia que eu queria tentar desenvolver. Vou pedir licença para vocês para fazer uma fala um pouco mais longa, inclusive, para tentar desenvolver essa ideia, começando por falar sobre a luta do povo palestino nesse momento contra o genocídio, justamente porque ela é o coração da luta anti-imperialista nesse momento no mundo. Inclusive, no mesmo dia 28, naquela mesma terça-feira, na faixa de Gaza, em meio ao que está vigente com o nome de um cessar-fogo, em um único ataque aéreo, foram assassinados mais de 100 palestinos e palestinas, sendo pelo menos 52 crianças,
no que foi o maior infanticídio em um único ataque ao longo de todo esse período dos últimos 2 anos, e a gente poderia dizer, inclusive, em qualquer ataque nos últimos muitos anos, em qualquer outro lugar. Isso em meio a um suposto cessar-fogo em que o fogo não cessou nem um único dia, em que esses números se somam aos mais de quase 70 mil mortos, sendo mais de 20 mil crianças, outras 21 mil crianças mutiladas, amputadas, com deficiências físicas permanentes. E isso tudo é só para falar dos números oficiais das pessoas que chegaram a ser identificadas com nome e sobrenome porque chegaram nos serviços médicos, nos serviços legistas, só ao longo desses últimos 2 anos, em que os números reais, na verdade, são várias vezes maiores do que isso. Então, por conta disso, que a gente, voltando da flotilha, da Global Sumo de Flotilha, está buscando justamente seguir colocando o foco e a atenção no que está acontecendo na Palestina, na faixa de Gaza em especial, mas também na Cisjordânia, que tem sido alvo de muitos ataques, né? O restante da Palestina, que não é, do território palestino, não considerado ilegitimamente como Israel, que não é a faixa de Gaza, e que também tem sido alvo de muitos ataques em meio a esse momento agora. Também porque a gente acha que é muito importante chamar a atenção das pessoas para o fato de que isso não começou há 2 anos. Ao mesmo tempo, esses últimos 2 anos, eles são uma tentativa do regime sionista de fazer o que eles chamam de uma solução final para um processo de limpeza étnica contra o povo palestino que já dura quase 80 anos a contar da Nakba, a grande tragédia, a grande catástrofe, que foi a criação do Estado de Israel, mas é um processo, inclusive, de limpeza étnica que começa décadas antes disso. E mesmo agora, em meio a esse momento de cessar-fogo, que teve também uma troca de reféns, em que a gente viu a imprensa do mundo inteiro apresentar os reféns israelenses humanizando as suas histórias, os seus reencontros com as suas famílias, os seus sofrimentos, e apresentando os reféns palestinos que estão sendo mantidos prisioneiros, alguns não há muito mais do que esses 2 anos, há décadas. Eram mais de 11 mil, sendo mais de 400 crianças, e foram 2 mil desses reféns palestinos libertados nessa troca de reféns. A gente viu incontáveis histórias de tortura, abusos brutais, inclusive muitos corpos de palestinos que foram devolvidos já sem vida, com sinais de tortura inacreditáveis, com os 2 braços amarrados nas costas, as pernas esmagadas por tanques de guerra e enforcados. Isso é o que o regime sionista vem fazendo com os palestinos e palestinas, inclusive na mesma prisão onde nós ficamos. Por isso mesmo a gente não está falando do que a gente passou, do nosso sequestro, do nosso tempo dentro da prisão, porque a gente sabe que não tem nenhuma comparação com o que os palestinos e palestinas enfrentam nessa mesma prisão onde nós ficamos e em várias outras, dentro da Palestina ocupada, que é chamada de Israel, por parte do regime sionista. Então, eu queria começar dizendo que é por isso que a gente não está jogando o foco na própria flotilha e sim no que está acontecendo na Palestina. É por isso que a gente está sempre buscando combater qualquer ideia de heroísmo ou qualquer coisa desse tipo, porque o heroísmo de verdade ele está na luta do próprio povo palestino. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente ver que, nesse momento, essa força da luta do povo palestino e também, é claro, esse nível de horror por parte do regime sionista veio inspirando um movimento internacional de solidariedade com o povo palestino que agora tem alcançado, nas últimas semanas e meses, um auge, um patamar inédito em décadas para qualquer movimento internacionalista. Com as manifestações, com as ações da classe trabalhadora em especial, foram 2 dias diferentes de greve geral na Itália, com uma adesão e uma força em que os trabalhadores italianos, começando pelos trabalhadores portuários, que diziam: se tocarem a nossa flotilha, nós vamos bloquear tudo, bloqueamos tudo, vamos parar todos os portos. E foram seguidos pelos trabalhadores do país inteiro, que pararam o país em greves gerais que tiveram adesão maior do que qualquer greve geral na Itália, por qualquer motivo econômico ou sindical, em muitos anos, em décadas, inclusive, em torno de um eixo: a solidariedade ao povo palestino. Foram seguidos pelos trabalhadores e trabalhadoras do Estado espanhol, que em seguida fizeram outra greve geral.
um movimento em que a gente está vendo a classe trabalhadora, nossa classe, a classe operária, entrando em cena com os métodos da classe trabalhadora de luta, com uma força e um conteúdo que mostram uma recuperação da capacidade de ação da classe trabalhadora com os nossos próprios objetivos, com independência de classe, com os nossos métodos que a gente não via em muito tempo, se juntando a um movimento de solidariedade que tem manifestações de mais de 1 milhão de pessoas acontecendo em muitas capitais, em centenas de cidades pelo mundo. Então, esse movimento de solidariedade, ele só se explica pela própria força da luta do povo palestino enfrentando o imperialismo, mostrando com a sua resiliência, sumud é a palavra em árabe que justamente deu nome à nossa flotilha, flotilha global, sumud, porque está inspirada nessa resiliência, nessa força da resistência do povo palestino, que é a única coisa que pode explicar tamanha força em todas essas ações e também na flotilha, que foi uma parte desse movimento, mas a gente se orgulha também do fato de que foi catalisadora de várias dessas ações, dessas greves gerais, e, portanto, pode dar uma contribuição para a luta do povo palestino e para a luta anti-imperialista nesse momento. Então, com esse sentido e com essas considerações todas, é que eu queria compartilhar, não muitas, porque não quero tomar tempo demais, mas algumas histórias do que a gente teve a oportunidade, eu digo a gente porque eu estava embarcado, mas foram centenas, inclusive muitas e muitos de vocês que estão aqui participando dessa reunião e muitas e muitos outros que não estão nessa reunião, que foram parte, sem estar embarcados, fazendo a cobertura, a edição dos vídeos, a divulgação, o compartilhamento, enfim. Nós fomos como Rede Internacional Esquerda Diário, como MRT, e nesse sentido que eu digo, nós pudemos viver algumas experiências, eu quero compartilhar algumas para tentar transmitir para todo mundo que está aqui o quanto essa força da luta do povo palestino pôde atravessar pessoas tão diferentes, vindas de todos os lugares do mundo, com trajetórias políticas e inclusive culturais muito diferentes, mas que se conectaram em torno de uma coisa muito profunda, que é essa solidariedade e a inspiração na luta do povo palestino. Então, isso se expressou, óbvio, na decisão de estar lá e de seguir participando dessa missão, frente a não só todas as ameaças de repressão, aos riscos, mas inclusive aos ataques que a gente sofreu, aos momentos. Nós tivemos na Tunísia, onde também um movimento de solidariedade imenso, os povos árabes, a gente sentiu isso na Tunísia, na Jordânia, tomam a questão palestina como sua e vinham aos milhares nos portos onde a gente estava atracado expressar a solidariedade com o povo palestino, e nesses portos o sionismo bombardeou em 2 noites separadas 2 barcos. Mas muito mais ofensivo do que isso foi uma noite dos ataques, dos bombardeios, que talvez muita gente aqui tenha acompanhado, em que em alto mar, em águas internacionais, drones do regime sionista bombardearam com dispositivos incendiários ou explosivos 11 barcos da nossa flotilha e atiraram dispositivos químicos contra outros 2 barcos. Foi uma noite inteira vendo os barcos ao nosso redor sofrendo as explosões. Eram dispositivos que não tinham o objetivo de afundar os navios, de matar esses ativistas, justamente pelo tamanho do apoio, da visibilidade que essa missão conquistou, mas que tinham potencial destrutivo suficiente para ter impedido alguns dos barcos de continuarem, porque tiveram um mastro destruído, coisas desse tipo. E depois de uma noite como essa, centenas de pessoas que estavam embarcadas, ativistas humanitários em vários casos, vindo de muitos lugares, muitos sem uma trajetória política de serem militantes, revolucionários, decidiram continuar adiante. Diziam, agora, frente a isso, é que no dia seguinte a gente teve a última oportunidade para quem quisesse desembarcar, e as pessoas diziam, não, agora é que nós vamos nos preparar mais ainda, porque nós sabemos que contra os palestinos os dispositivos explosivos são as bombas mais destrutivas do mundo. E eles seguem lutando. E nós estamos atravessados pela força da luta desse povo palestino. E vamos seguir. Dias depois, a gente passou por uma outra situação que a gente sabia que a gente estava próximo do momento em que era provável a interceptação e o sequestro
das nossas embarcações e de todos os ativistas, e nós estávamos discutindo coisas como, se isso se concretizar, quem aqui vai ou não vai assinar um documento que o regime sionista nos empurra, dando consentimento para a nossa deportação, em troca de ser deportado mais rapidamente. E tinham alguns critérios e algumas situações nas quais a gente recomendava que as pessoas que tinham maior vulnerabilidade de família ou por conta da sua nacionalidade assinassem isso para estar menos tempo sujeitos, sabendo que estariam sujeitos a um grau de repressão maior por parte do sionismo. E assim que a gente abriu essa discussão no nosso barco chamava Sirius Haifa, eu era o coordenador desse barco, além de ser porta-voz da delegação brasileira nessa missão. Depois de ter aberto essa reunião, a gente fazia reuniões todos os dias, e nesses últimos dias as discussões eram muito decisivas. A primeira pessoa que falou foi um companheiro, Manuel, um companheiro operário do Estado espanhol, eletricitário, da velha guarda do movimento operário, com mais de 70 anos de idade, que começou dizendo que ele já tinha enfrentado prisões e greves de fome, como a gente também estava se preparando para fazer e fez, muitas vezes na sua vida, e que aquilo não impressionava nem assustava ele, que ele não pretendia assinar nada e pretendia permanecer todo o tempo na prisão, mas que na noite anterior, e ele estava dizendo isso para todo mundo pela primeira vez, apesar de já ter muitos amigos no barco, ele só compartilhou isso com qualquer pessoa na reunião, dizendo que na noite anterior, tarde da noite, ele estava com a irmã dele no telefone, e a irmã dele estava enfrentando um câncer difícil, por qual ela ainda tinha o prognóstico de pelo menos vários meses de tratamento, e eles tinham a expectativa de em breve se reencontrar e atravessar isso juntos. E estavam no telefone, e ela estava justamente perguntando sobre a flotilha, perguntando sobre a gente, e ele estava contando para ela sobre como estavam as coisas no barco, as coisas que a gente estava fazendo, quando o sobrinho dele, o filho dela, pegou o telefone e avisou para ele que já não tinha sentido ele continuar falando, porque ela já não estava acordada, ela já não estava escutando ele. E poucas horas depois, esse sobrinho mandou uma mensagem para ele avisando ele que ela tinha falecido naquela noite, logo depois desse telefonema, e que ele estava compartilhando isso com a gente para dizer que ele estava pensando em, frente a isso, assinar, sim, esse papel e esse formulário para deportação o mais rápida possível para poder reencontrar a família dele nesse momento. E esse companheiro, poucas horas depois, me procurou para dizer que, em conversa com a sua família, decidiu que não ia assinar nada e que ia atrasar alguns dias mais o seu reencontro com a sua família para poder estar junto com a gente até o último minuto em que ele pudesse estar dentro da prisão, fazendo greve de fome, se manifestando para denunciar o que o regime sionista estava fazendo contra o povo palestino, e que a família dele tinha, inclusive, apoiado a decisão dele de poder seguir até o último minuto e aproveitar até o último minuto dentro da prisão como uma oportunidade para seguir nessa luta. Uma força, assim, que obviamente me comoveu e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida e é muito inspiradora, justamente como eu estava dizendo, só pode vir justamente da força da luta do próprio povo palestino como inspiração para a gente. Então, escolhi esse para compartilhar, poderia compartilhar muitos outros momentos, não quero fazer dessa parte da minha fala longa demais, mas durante toda a prisão, assim que a gente chegou em Israel, quando algumas pessoas aqui talvez tenham visto um vídeo do Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Interior de Israel, e é a ala mais dura, mais direita, mais abertamente fascista do regime sionista, que acha muito pouco o que o Netanyahu faz, e numa hora que a gente estava ali ajoelhado, com a cara no chão, de repente a gente começa a escutar uma voz gritando, a gente olha para cima e era o Ben-Gvir com as câmeras tentando fazer um vídeo cantando vitória com a gente com a cara no chão para nos mostrar como se a gente estivesse humilhado. E mesmo sob uma repressão muito forte, esse vídeo dele não mostra mais do que 3 segundos da gente, porque mesmo sofrendo repressão, ninguém parou mais de gritar Palestina livre sem parar, assim que entendeu o que ele estava tentando fazer, até ele desistir e não conseguir gravar o vídeo dele. Dentro da prisão, frente aos guardas, que a gente sabia que eram os mesmos guardas que cometem as maiores atrocidades contra os palestinos, a força com a qual seguiram as manifestações, enfim, tudo isso expressa
a força da luta do povo palestino inspirando um movimento de solidariedade internacionalista de um patamar que a gente não via há muitas décadas. E expressa um internacionalismo que a gente compartilha muito profundamente com essas centenas de ativistas que estavam embarcados e milhares que tiveram envolvidos com essa missão, mesmo tendo muitas diferenças de trajetória, de ideias políticas e de visão política. Ao mesmo tempo, eu queria dizer para vocês, companheiras, companheiros que estão aqui, que nós, como marxistas revolucionários, também temos aspectos do nosso internacionalismo que vão além desse e dessa solidariedade, mesmo sendo tão profunda assim, que se expressaram em discussões, inclusive com companheiros que estão entre os maiores amigos que eu vou levar para a minha vida depois dessa missão e que eu carrego na mais alta estima, mas que tínhamos debates. Por exemplo, talvez algumas pessoas que tenham acompanhado um momento da flotilha em que a Itália, o Estado espanhol, depois a Turquia, anunciaram que enviariam barcos de guerra para escoltar a nossa flotilha, de tão grande que era a mobilização e a pressão das lutas e das manifestações, das greves nesses lugares. Esses governos imperialistas, inclusive de direita, ou com um verniz progressista, tiveram que dizer que iam mandar barcos de guerra para escoltar a flotilha e defender os ativistas e proteger os ativistas. E óbvio que todo mundo comemorou de um ponto de vista, porque isso é verdade, era expressão da força da flotilha e do que a gente estava fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu e outros dizíamos, atenção, nós não podemos ter nenhuma confiança nesses governos, nessas iniciativas, nessas medidas. E tinha gente que dizia, mas eu acho que você, Gilga, você, Bruno, vocês que defendem essas ideias estão sendo um pouco ingênuos. Se vocês achavam que a gente ia chegar até Gaza e até a Palestina com esses nossos barcos aqui e sem o apoio e sem barcos de guerra e sem as medidas desses governos. E a gente respondia, olha, eu acho que vocês é que estão sendo muito ingênuos. Se vocês acham que esses barcos vieram aqui para nos ajudar a chegar até a Palestina, até a faixa de Gaza, se vocês acham que esses governos querem nos ajudar a romper o cerco, se vocês acham que esses governos estão dispostos a enfrentar o sionismo e o cerco. E essa diferença de visão, ela tem a ver com a compreensão que a gente extrai do marxismo revolucionário sobre por que a gente precisa da mais absoluta independência política de classe, da nossa classe em relação à burguesia, para poder levar adiante essa e todas as nossas lutas mais importantes. Que é o fato de que o marxismo revolucionário nos explica como funciona o capitalismo. Que o capitalismo é um sistema internacional que está numa fase já hoje há mais de 100 anos, que a gente chama de imperialismo, que está dominada por grandes monopólios econômicos que dominam ramos inteiros produtivos, da extração até a indústria, até os bancos, os serviços, a distribuição, e que formam associações internacionais que repartem todos os demais países do mundo entre as potências onde estão concentrados esses grandes monopólios imperialistas. Essa repartição do mundo serve para exportar não só as mercadorias, não só para fazer a gente comprar o que eles produzem, mas para exportar a própria exploração, para dominar os nossos países, trazendo para cá as suas fábricas, as suas indústrias, e explorando a nossa força de trabalho, garantindo super lucros que estão por trás da enorme acumulação de capital desses monopólios nesses países imperialistas. E as burguesias, as classes dominantes dos demais países do mundo, mesmo dos países que não são imperialistas, elas têm os seus interesses, o seu objetivo de lucrar cada vez mais, atrelados aos seus laços de dependência com esses imperialismos. Por isso, por essas burguesias, como a brasileira, saber que a sua vontade de lucrar
está associada a conseguir receber as migalhas que o imperialismo deixe para ela, é que ela exige total subordinação e que ela não vai permitir que nenhum governo, que nenhuma direção política da sua classe vá se chocar contra os interesses fundamentais do imperialismo. E essas são ideias que a burguesia quer nos convencer de que estão ultrapassadas, de que ficaram lá no começo do século XX, mas vocês estão falando de Marx, de Lenin, de Trotsky, quando, na verdade, esses fatos eles estão se mostrando hoje mais atuais do que nunca. É por causa disso que, apesar da demagogia, esses governos imperialistas, como o italiano, o espanhol, para não falar, é claro, do Trump, mas mesmo esses que tentam se pintar como progressistas, como o espanhol, mandaram esses barcos a serviço da sua política, de ficar fazendo propaganda para o mundo inteiro, dizendo que a gente era irresponsável, que a gente tinha que parar, que a gente tinha que entregar ajuda humanitária para eles levarem até Israel e Israel entregar para o povo palestino, quando Israel tem dezenas de milhares de toneladas de ajuda humanitária apodrecendo nas fronteiras da faixa de Gaza. Ou seja, eles estavam lá para tentar nos impedir de chegar. Mas não só esses, até mesmo os governos dos países árabes, onde os povos árabes tomam a questão palestina como sua, da forma mais profunda possível, onde a classe trabalhadora árabe é a ponta de lança do sujeito social que pode conquistar uma Palestina das e dos trabalhadores, socialista, livre, do rio ao mar, e essa classe trabalhadora que tem uma potência enorme na Primavera Árabe, com as suas greves, por exemplo, a paralisação do canal de Suez, no Egito, parou o comércio marítimo do mundo inteiro. Essa é a força da classe trabalhadora dos países árabes. Mas ela se enfrenta justamente com a direção política da burguesia nesses países, com os regimes e os governos dos países árabes, como o egípcio. Logo antes da flotilha, eu e outros companheiros da Rede Internacional Esquerda Diário participamos da Marcha Global para Gaza, marchando pelo Egito até Gaza. E lá no Egito não foi o sionismo, não foram os barcos e as forças armadas de Israel que nos pararam. Foram as forças armadas do Egito, de um desses governos árabes, de uma dessas burguesias. Por quê? Porque a burguesia do Egito, por exemplo, ela lucra refinando o gás natural que Israel extrai na Palestina, que é um recurso natural do povo palestino que Israel rouba, mas os lucros da burguesia egípcia vêm dos acordos comerciais com Israel para refinar esse mesmo gás natural. Vem da ajuda militar, do financiamento que os Estados Unidos dá. O segundo país do mundo inteiro que mais recebe financiamento militar dos Estados Unidos, depois de Israel, é justamente o Egito, um país árabe, para manter esses governos e essas burguesias atuando a serviço dos interesses do imperialismo. Então, quando a gente diz que essas burguesias estão presas e amarradas por 1000 laços de dependência ao imperialismo, isso se mostra, não eram só as palavras do Lenin no começo do século XX. Isso é a realidade hoje. E é isso também que a gente vê no nosso país. É por isso também que aqui o governo Lula, ainda que tal como os governos árabes, nas palavras condene o genocídio, reconheça como um genocídio o que o sionismo está fazendo contra o povo palestino, não tome nem as mais elementares medidas que seriam consequência disso, como seria a ruptura de todas as relações diplomáticas e comerciais com Israel. Como nosso camarada Leandro, que muito nos orgulha com o seu trabalho no Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e a investigação desmascarando esses fatos, mostra, a exportação de petróleo brasileiro para Israel aumentou 51% ano passado em meio ao genocídio. E esse ano eles dizem que pararam a exportação direta de petróleo, mas os companheiros Leandro e demais companheiros aí estão justamente com as investigações mostrando como, de outras formas, o petróleo brasileiro, extraído inclusive pela Petrobras, está lá dentro do tanque dos aviões, dentro dos tanques de guerra que estão despejando as bombas e as balas contra o povo palestino. E não é à toa que é assim. É porque, como em muitos outros exemplos que a gente pode pensar aqui, o governo brasileiro mostra como a única coisa que pode fazer qualquer governo ou qualquer direção política que está amarrada e a serviço da burguesia, mesmo num país como o Brasil,
é se subordinar. É o que a gente está vendo agora com a preparação de uma nova grande catástrofe ambiental para todo mundo que se preocupa. Passando aqui para a gente pensar. Isso que eu vou dizer agora, gente, tem a ver com a gente conversar e explicar para todo mundo nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de estudo, que pensa que a questão palestina é uma questão distante de nós, que não tem muito a ver com a gente, que a questão, o fato, é que a luta do povo palestino é a que mais, nesse momento, está golpeando o imperialismo que está por trás dos principais ataques contra os quais nós estamos lutando aqui. Quando a gente tenta defender o meio ambiente, quando a gente fala da farsa que é a COP30, porque estão armando agora uma nova catástrofe com a exploração do petróleo na margem equatorial, na costa amazônica, com a destruição de ecossistemas, com a destruição, inclusive, com ataque aos povos originários, aos povos indígenas, e que é o governo Lula que está fazendo isso a serviço dos leilões, dos quais quem vai ganhar são as petrolíferas imperialistas, dos lucros da Petrobras, que pagam dividendos para uma metade de acionistas imperialistas. Quando a gente vê o Trump fazendo essa ingerência política no nosso país, fazendo chantagem com as tarifas, e o governo Lula respondendo, dizendo que rolou uma química, aliás, rolou uma petroquímica entre ele e o Trump na reunião, se trata disso. Se trata do governo brasileiro se preparando para entregar as chamadas terras raras, que são os minerais estratégicos. Significa mais extrativismo, mais destruição ambiental, mais subordinação do nosso país. Mas mesmo nas coisas que estão mais imediatamente no nosso cotidiano, como quando a gente luta contra os cortes na educação, contra os cortes na universidade, contra os cortes na saúde, contra o arroxo salarial nos serviços públicos. Esses cortes todos, eles estão acontecendo, estão sendo feitos através do arcabouço fiscal do governo Lula para pagar a dívida pública, os juros da dívida pública brasileira, que são juros pagos aos grandes investidores imperialistas, que o Trump e as outras potências imperialistas estão aí para defender. Então, voltando para o começo, para o que o Jeff e a Ana Cláudia estavam dizendo, quando a gente diz que essa luta contra a violência policial ela está profundamente ligada a uma luta internacionalista e anti-imperialista, é porque não é à toa que logo depois que se o Trump foi lá aparecer como promotor da paz, assinou um acordo de cessar-fogo em que o fogo não cessou nenhum dia, ele trouxe o maior porta-aviões do mundo, da costa do Oriente Médio para a costa do Caribe. Ao mesmo tempo começou a atacar barcos da Venezuela falando em narcoterrorismo. Uma semana antes de o mesmo discurso de narcoterrorismo ser usado pela extrema-direita aqui, em primeiro lugar no Rio de Janeiro, para justificar uma chacina contra o povo negro, contra a juventude negra, como a gente viu nesse dia 28. A questão é que essas coisas estão profundamente ligadas. Então, quando a gente diz que a gente tem que se mobilizar em solidariedade ao povo palestino, não é porque a gente acha que nós temos que salvar o povo palestino. É o contrário. É porque a gente vê que a luta do povo palestino é a que mais pode golpear e enfraquecer o imperialismo que está nos atacando e nos impondo cada uma dessas barbaridades. É porque a gente sabe que a luta do povo palestino é a que pode nos salvar de viver num mundo onde um genocídio como esse que a gente está vendo na Palestina pode acontecer impunemente. Porque esse mundo é o mesmo mundo onde podem cometer chacinas cada vez maiores contra a nossa juventude. É o mesmo mundo onde podem impor os piores ataques, onde podem, a serviço de extrair os nossos recursos naturais, nossos bens naturais, destruir completamente o meio ambiente, podem nos impor uma exploração cada vez maior. É o que pode nos salvar de viver num mundo em que o que está se reatualizando, ao contrário desse discurso burguês que quer nos dizer que essas ideias ficaram no século passado, o que a gente está vendo é que as palavras do Lenin, quando ele dizia que essa época é uma época de crises, guerras e revoluções, ela está mais atual do que nunca. Porque é a serviço de garantir os seus lucros em meio às crises que o imperialismo está fazendo
tudo isso. Estão voltando às guerras, como a gente está vendo na Palestina, como a gente está vendo no centro da Europa, na Ucrânia, e mais em geral na Europa, em que nesse momento todas as potências imperialistas estão se rearmando num patamar histórico. Os orçamentos de guerra da Alemanha, da França, de todas as potências da Europa, nesse momento, estão se multiplicando várias vezes o que eram os orçamentos de defesa das últimas décadas e voltando a aparecer com o que era o investimento em armamento e forças armadas dos momentos em que ocorreram as grandes guerras interimperialistas do século XX. E quem pode nos salvar disso, desse futuro, de novas barbáries, desse patamar, é só uma coisa. É a luta e a organização da própria classe trabalhadora com independência de classe. É a união entre a luta do povo palestino, esse enorme movimento de solidariedade e as lutas que a classe trabalhadora está protagonizando, como nos últimos anos nos Estados Unidos, em que já o Tristan vai falar, fosse com o Black Lives Matter, com as ocupações nas universidades em solidariedade ao povo palestino, mas os trabalhadores nas indústrias, nas montadoras, que deram grandes exemplos, como os trabalhadores franceses, que nos centros industriais e dos transportes, nos últimos anos, deram grandes exemplos. A questão, no entanto, companheiros e companheiras, é que essa força que a gente está vendo nesse momento ressurgir num patamar que a gente não via há muitos anos, de luta de classes, no mundo inteiro, essa força social, ela precisa confluir com essas ideias que a gente está discutindo, com o programa, a estratégia do marxismo revolucionário, com essa convicção em que nenhuma burguesia vai levar até o final nenhuma dessas lutas, em que só com a independência da nossa classe e esse programa da nossa classe, que é o programa da Revolução Socialista, é que a gente vai poder levar até o final a luta por uma Palestina livre do rio ao mar, e a luta contra toda opressão imperialista, contra todos os povos oprimidos e contra toda a exploração capitalista. E essa confluência, companheiros e companheiras, pela qual a gente batalha, essa fusão, infelizmente, ela não vai acontecer automaticamente. Ela não vai acontecer sozinha. Ela é uma tarefa estratégica. Ela depende do nosso trabalho, do trabalho de cada uma e cada um que está aqui, e não no futuro. Agora, porque às vezes a gente pensa, ou quer nos convencer, de que a revolução está muito longe, porque a gente está tão longe dela, e se vai ter que ir de pouquinho em pouquinho, vai demorar muito, mas não é assim que a história funciona. Quando a gente olha para a história, para os últimos 100 anos, o que a gente vê é que a dinâmica da revolução é a de que, às vezes, quando menos se espera, de uma hora para outra, situações se tornam tão insuportáveis que grandes revoltas acontecem, e a gente já está começando a ver isso acontecer. E a questão é se quando essas coisas acontecem e essas oportunidades se abrem, a questão é se vai ou não vai ter uma organização internacional revolucionária preparada para aproveitar essas oportunidades, com força suficiente para fazer essas ideias de independência de classe chegarem, terem força, alcance suficiente para se fundirem com esses movimentos, para chegarem na classe trabalhadora num país tão grande quanto o nosso e em tantos países onde a classe trabalhadora e a juventude vai se levantar. E isso não vai acontecer automaticamente, depende de nós, não só de mim, da Ana Cláudia, do Jeff, do Tristan, de cada uma e de cada um que está aqui, não só no futuro, agora. Muita gente, depois que eu voltei da flotilha, me dizia assim, que foi muito bom ver a gente, ver essa missão, porque os vídeos do que está acontecendo na Palestina geram um sentimento de impotência terrível, que é insuportável. Ver aquelas cenas e sentir que a gente não pode fazer nada. Que foi um alívio ver a flotilha, porque viu que pelo menos a gente pode fazer alguma coisa com uma missão como essa. Mas eu queria dizer que o que a gente pode fazer não é só entrar num barco e navegar, atravessar o Mediterrâneo. Na verdade, a coisa mais importante que a gente pode fazer não é lá, é aqui, nos nossos locais de trabalho e nos nossos locais de estudo, construindo, nos preparando para ter a força suficiente para aproveitar essas oportunidades, para fazer essas ideias confluírem com essa enorme força social, assim que a gente
puder. É isso que as companheiras e companheiros do nosso movimento Nossa Classe, em cada local de trabalho, da Faísca Revolucionária, em cada local de estudo, do movimento de mulheres, diversidade sexual, pão e rosas, em cada uma das nossas lutas, em cada um dos nossos combates, estão fazendo, e que eu queria chamar todo mundo, cada um que está aqui, a fazer junto com a gente. E esse chamado, nesse momento, ele tem um caráter muito concreto. Ele se dá em torno de uma proposta muito clara, que é que nós vamos ter agora, daqui poucas semanas, uma oportunidade, não é só rara, ela é inédita, ela é histórica para nós aqui no Brasil, de ter companheiras e companheiros que são expoentes e protagonistas das maiores lutas da nossa classe e da juventude no mundo inteiro, que estão como Tristã, lá no coração da besta, participando e intervindo no movimento como é agora o No Kings contra o autoritarismo do Trump. Companheiros e companheiras que vão vir, que estão na linha de frente das greves gerais na Itália, no Estado espanhol, em solidariedade ao povo palestino, e que vão estar aqui no dia 14 de dezembro. Companheiros e companheiras que aqui do lado, na Argentina, estão dando passos muito fortes na batalha contra o mileísmo, contra a extrema-direita, contra a mesma internacional reacionária que o Trump leva adiante em muitos países e que aqui quer fortalecer o bolsonarismo, e que aqui na Argentina estão dando exemplos de como fazer isso com independência de classe. E essas pessoas vão estar aqui, todas juntas, para a gente discutir, não só para aprender dessas lutas, mas para aprender das experiências que essas companheiras e companheiros têm, porque estão em cada uma dessas batalhas batalhando também por essas ideias revolucionárias. Não só para levar cada uma dessas lutas à frente, mas para que todas essas lutas possam confluir entre si e com as ideias do socialismo revolucionário para levar até o fim a luta por uma Palestina livre do rio ao mar, mas também todas as nossas lutas pelo fim de todas as opressões e de toda a exploração capitalista, e para que a gente possa realmente aproveitar esse momento que é decisivo. Companheiras e companheiros, eu queria dizer para vocês pessoalmente, eu voltei dessa experiência na flotilha, eu milito há um pouco mais de 17 anos, e eu estou tentando transmitir para vocês que as minhas convicções estão mais renovadas e mais à flor da pele do que nunca. É isso que eu queria transmitir, justamente porque eu vejo que este momento que nós estamos vivendo é decisivo. Se trata de agora a gente, cada um, buscar contribuir e carregar o nosso grãozinho de areia dessa grande batalha pela emancipação da humanidade. E esse ato internacionalista, anti-imperialista, socialista, no dia 14 de dezembro, acontecer aqui no Brasil, é uma grande oportunidade para a gente de construir ele com todas as nossas energias, para que ele seja uma ferramenta, para que em cada próxima oportunidade, em todos os rincões do mundo, essas ideias possam estar chegando e ser audíveis para os jovens, para as mulheres, para os trabalhadores que se mobilizam, para que a gente possa aproveitar até o final as próximas oportunidades nessa luta contra o imperialismo e o capitalismo. Muito forte, né? O que o Giga traz, esse exemplo aí de como a classe trabalhadora é capaz de se mobilizar e trazendo aqui, fortalecendo essa ideia da saída anti-imperialista. Eu vou chamar agora para fazer a próxima fala o Tristan Taylor, que é ativista do Black Lives Matter nos Estados Unidos e do Left Voice também. Vai estar sendo feita a tradução simultânea da fala dele pela camarada Letícia Parks, vai cumprir esse papel importante aí. E vamos ficar agora com a próxima fala. Boa tarde, camaradas. Meu nome é Kristen Taylor. Eu sou um ativista do Black Lives Matter e membro do Left Voice, que é um irmão do Grupo MRT e membro da Fração Justiça. E, em primeiro lugar, eu quero dizer o quanto eu estou feliz e animado de fazer parte dessa atividade de discussão e quero agradecer os companheiros do MRT por participarem. Espero que a minha apresentação fique clara e que ajude a ver porque a luta contra a violência policial racista e a exploração de classe
é uma luta nacionalista e como algumas das lutas no Brasil também se expressam nos Estados Unidos. Também espero deixar claro que a luta contra a exploração e a opressão é tão ligada nos Estados Unidos quanto no Brasil, que faz sentido, já que ambos nossos países foram na escravidão. Espero que durante o nosso debate aqui vocês me digam o que acharam da minha fala e se eu consegui ou não atingir esse objetivo. Eu quero começar expressando minhas condolências à família das vítimas do massacre e denunciar veementemente a ação reacionária da polícia e o discurso reacionário do Castro e outros estão usando para justificar esse massacre. É desprezível ver o Castro usar cinicamente preocupação genuína em torno do crime para justificar a sua adoção da retórica e da política reacionária do Trump contra o nacionalismo. E deve ser entendido como um código de uma guerra contra os trabalhadores precarizados do povo negro. Nada que o Castro fez vai resolver o problema da criminalidade ou vai atingir a causa principal da criminalidade, que é um sistema econômico que explora milhões de pessoas e deixa outras milhões à própria sorte sem qualquer apoio estrutural. Pior ainda, a ação de Castro não só cria um espaço para a extrema-direita crescer, mas também para o Brasil ficar ainda mais sob o domínio do imperialismo norte-americano, ao mostrar que os líderes brasileiros estão comprometidos em realizar as vontades e desejos do Trump, e, como vocês sabem, para ter uma postura mais agressiva em relação à América Latina, ligada à sua agenda interna nacionalista contra a classe trabalhadora e os oprimidos, liderada pela sua perseguição aos imigrantes, do movimento de solidariedade com a Palestina e contra a esquerda. Mas é preciso entender que a agenda reacionária do Trump, tanto interna quanto externa, é um fato que comumente é oculto, que é a ideia de que a classe trabalhadora não se beneficia do imperialismo, pelo contrário. Na verdade, quanto mais forte o imperialismo norte-americano, mais recursos eles têm para atacar a classe trabalhadora e os oprimidos nos Estados Unidos. Uma das formas como isso se manifesta nos Estados Unidos é através do aumento contínuo do financiamento da polícia, que também é uma força reacionária usada pelos capitalistas contra os trabalhadores em greve e as comunidades oprimidas contra os direitos. Em Detroit, onde eu moro, quase 40% do orçamento da cidade vai para a polícia. E também tem um longo histórico de violência contra os negros, em especial a classe trabalhadora e os setores precários. A maioria da população de Detroit é negra. O financiamento da polícia é uma das formas como o imperialismo usa a força, sua força para atacar a própria classe trabalhadora. O livre comércio foi usado para explorar os trabalhadores da América Latina e na Ásia e é uma política ofensiva de demissões em massa e de maior exploração dos trabalhadores nos Estados Unidos. Detroit também foi em primeira mão. Como os camaradas devem saber, o Detroit é o berço da indústria automobilística e da manufatura dos Estados Unidos. Era uma cidade economicamente vibrante, com indústrias enormes, que empregavam centenas de trabalhadores, centenas de milhares de trabalhadores, mas uma política agressiva do neoliberalismo, iniciada nos anos 70, levou ao fechamento das fábricas e demissões em massa. Fruto disso, a população da cidade diminuiu e a classe trabalhadora sofreu altos níveis de desemprego que continuam até hoje. Eu vou reforçar uma parte então anterior, onde eu falei que, na verdade, quanto mais forte é o imperialismo norte-americano, mais recursos ele tem para atacar a classe trabalhadora e os oprimidos dos Estados Unidos.
Uma das formas como isso se manifesta nos Estados Unidos é através do aumento contínuo do financiamento da polícia, que também é uma força reacionária usada pelos capitalistas contra os trabalhadores em greve e as comunidades oprimidas que lutam pelos seus direitos. Em Detroit, onde eu moro, quase 40% do orçamento da cidade vai para a polícia, que também tem um longo histórico de violência contra os negros, em especial da classe trabalhadora e dos setores precarizados. Eu devo dizer que os negros são a maior parte da população de Detroit. O financiamento da polícia é apenas uma das formas como o imperialismo norte-americano usa sua força para atacar sua própria classe trabalhadora. O livre comércio foi usado para explorar os trabalhadores na América e na Ásia e lançar uma política ofensiva de demissões em massa e de maior exploração dos trabalhadores dos Estados Unidos. Detroit experienciou esse ataque em primeira mão. Como os camaradas devem saber, Detroit é o berço da indústria automobilística e da manufatura nos Estados Unidos em geral. Era uma cidade economicamente vibrante, com indústrias de grande porte que empregavam centenas de milhares de trabalhadores, mas uma política agressiva do neoliberalismo, iniciada na década de 70, levou ao fechamento de fábrica e demissões em massa. Fruto disso, a população diminuiu e a classe trabalhadora sofreu altos níveis de desemprego que continuam até hoje. Por causa disso, Detroit também é devastada pelo crime e durante a década de 80 viu um aumento dramático dos homicídios relacionados a gangues e drogas. Assim como no Brasil, muitas pessoas que não confiam na polícia foram condenadas a apoiar a guerra contra as drogas do governo. Embora os níveis de criminalidade não estejam mais nos níveis da década de 80, isso não impediu a direita e os liberais de usar o crime para justificar suas políticas reacionárias. A guerra contra as drogas provocou um aumento da violência policial contra os negros, mas seu maior impacto foi o encarceramento em massa do povo negro. Um relatório de 2018 afirmou que cerca de 15% da população masculina adulta em Detroit era composta por ex-criminosos que cumpriram pena na prisão. Isso significa mais de 110 mil pessoas presas e afastadas de suas famílias e casas. Em nível nacional, 73% dos negros que estão na prisão foram condenados por crimes não violentos e 39% dos presos por crimes relacionados a drogas são negros. Eu não sei se os camaradas estão cientes disso, mas o sistema prisional nos Estados Unidos é a maior população carcerária do mundo. As consequências políticas da guerra às drogas foram que ela abriu espaço para atacar as conquistas que os negros obtiveram durante o movimento pelos direitos civis. No entanto, o ataque às conquistas do movimento pelos direitos civis também se estendeu ao movimento operário, que em Detroit sofreu um duro golpe como resultado das medidas de austeridade e privatização que coincidiram com a guerra às drogas. Essa situação reflete uma dinâmica que eu sei que os camaradas têm discutido sobre o Brasil, que é como a luta pelos direitos trabalhistas e contra o racismo estão intimamente ligadas. Essa conexão é particularmente clara e forte em Detroit, onde uma parte significativa dos trabalhadores automotivos era negra. Na verdade, os trabalhadores negros foram um dos primeiros a participar dos esforços para a sindicalização do setor automotivo em Detroit e sempre lutaram para que o movimento sindical tomasse para si a luta contra o racismo. Os trabalhadores negros também buscavam usar a energia da luta contra o racismo e pelos direitos civis para fortalecer o movimento operário. Um exemplo importante disso foi o Movimento Sindical Revolucionário de Detroit, que começou com trabalhadores negros fortemente impactados pela revolta de 1967, que foi resultado
da violência policial e da frustração da população negra com os limites das reformas civis. Como disse um dos fundadores do movimento sindical revolucionário, que mais tarde se transformou na Liga dos Trabalhadores Negros Revolucionários, o general Baker, era preciso levar a revolta da militância negra para o chão de fábrica. Embora décadas de neoliberalismo, de guerra contra as drogas e o crime tenham enfraquecido a tradição militante e as organizações em Detroit, elas não foram completamente extintas. Desde a rebelião do Black Lives Matter, que ocorreu em 2020, estamos vendo um ressurgimento da esquerda em Detroit e em todo o país. Vimos até mesmo ações de trabalhadores em solidariedade ao Black Lives Matter, como a greve dos portuários em Oakland. Mais ações poderiam ter ocorrido, mas os burocratas sindicais impediram a unificação dos trabalhadores com a luta contra a opressão dos Estados Unidos, assim como fazem no Brasil. Apesar das ações da burocracia sindical, uma nova geração de ativistas compreende a ligação entre exploração e opressão e continua a aprender, através da experiência, o papel estratégico da classe trabalhadora. Isso foi explicitamente expresso na campanha sindical em um depósito da Amazon, no Alabama, e na campanha sindical bem-sucedida de um depósito da Amazon em Nova York, liderada por trabalhadores negros afetados e moldados pelo Black Lives Matter. Durante a pandemia, os trabalhadores dos Estados Unidos perceberam o quanto seu trabalho era essencial, e a experiência da revolta do Black Lives Matter fez com que os trabalhadores ficassem indignados com a crescente desigualdade em todo o país. Enquanto os trabalhadores gozam de salários mais altos nos Estados Unidos, eles também enfrentam custos de vida bem elevados e, com a inflação, reduzem os salários. Na cidade de Nova York, a renda média é de 41 mil dólares. Significa que metade da cidade ganha 41 mil por ano mais, enquanto a outra metade ganha 41 mil ou menos por ano. Mas adivinha qual que é o custo médio do aluguel por ano? É de 48 mil dólares, deixando dezenas de milhares de pessoas sem condições de pagar por uma moradia estável, além de alimento, água, luz e outras coisas. E quase 25% da população da cidade de Nova York vive na linha da pobreza ou abaixo dela. É preciso reconhecer que uma das principais razões para a diferença entre os níveis de pobreza nos Estados Unidos e no Brasil são os lucros exorbitantes obtidos pelo imperialismo norte-americano com a exploração de países como o Brasil. Essa é, na verdade, uma das razões pelas quais Trump está adotando políticas agressivas em relação à América Latina e contra a China. Se os Estados Unidos continuarem a perder sua posição hegemônica no sistema capitalista mundial, vai perder a sua capacidade de acumular riqueza, que é usada para minimizar a desigualdade da classe trabalhadora americana. E, infelizmente, a burocracia sindical nos Estados Unidos assumiu posições chauvinistas em apoio às tarifas devido à sua submissão aos patrões. Suas traições à classe trabalhadora internacional em troca da classe trabalhadora dos Estados Unidos também trazem resultados negativos nos Estados Unidos, uma vez que os capitalistas também precisam aumentar o nível de exploração da classe trabalhadora dos Estados Unidos para continuar a ter lucro. O crescente descontentamento em torno da desigualdade é uma das razões pelas quais o Zoe Mandami foi tão popular entre os jovens e a classe trabalhadora da cidade de Nova York. Embora reformistas, as suas propostas tocaram no desejo de milhões de pessoas de enfrentar os bilionários e impedir sua exploração desenfreada da classe trabalhadora em Nova York. Ao mesmo tempo, o sentimento anti-Trump é tão forte que os democratas, com políticas mais de centro-direita, venceram facilmente as eleições. A situação política nos Estados Unidos ainda é reacionária,
Mas agora existem manifestações consideráveis de oposição a Trump, que incluem a revolta em Los Angeles contra a Guarda Nacional e as batidas da ICE, que é o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, ou Polícia de Imigração, e a resistência em Chicago, mobilização massiva de 18 de outubro, na qual cerca de 7 milhões de pessoas marcharam em cidades grandes e pequenas por todos os Estados Unidos. No Left Voice, publicamos 3 artigos que abordam aspectos importantes dos resultados eleitorais e tentamos o nosso melhor para caracterizar as diferentes tendências dentro do sentimento de oposição a Trump, um foco particular nos setores de vanguarda desse sentimento. Acreditamos que a base de Mandani está, na verdade, à esquerda dele. Embora eles tenham, no momento, enorme fé em Mandani, muitos estão cientes da necessidade de cobrar a responsabilidade dele. Isso nos dá uma janela pela qual podemos apresentar políticas ousadas a um setor mais amplo e interessado em discutir o socialismo. Ainda assim, será difícil fazer isso no momento no qual a esquerda revolucionária está fraca. A social-democracia e o reformismo estão atraentes e a direita está no poder. Nesse momento, nós, os camaradas do Art Voice, nos apoiamos fortemente na experiência coletiva e no internacionalismo da fração trotskista para nos mantermos firmes, desenvolver uma realização mais profunda da situação geopolítica e da situação interna, que são interdependentes, e coletivamente refletir e criar políticas positivas que nos ajudem a expandir nossa organização e nosso projeto e desempenhar um papel positivo na construção de um polo de esquerda dentro do movimento operário e social. Na maioria das pessoas de esquerda em todo o mundo, os camaradas Last Voice acompanharam os acontecimentos na Itália ao longo do mês passado com muito entusiasmo e inspiração. Uma greve geral em um país imperialista denunciando um genocídio em Gaza, quem poderia prever? E achamos especial a nossa participação com o MRT na flotilha. Combine a isso a intervenção de Leandro, a cobertura e intervenção dos nossos camaradas italianos e europeus que viajaram para a Itália, e você tem uma imagem real do potencial revolucionário da classe trabalhadora que está diretamente envolvida. É por isso que eu estou muito empolgado de poder vir para o Brasil e participar do ato internacionalista e trocar com os camaradas de todo mundo sobre os diferentes desafios e oportunidades da situação política convulsiva e como podemos enfrentá-la juntos. Ficaria muito feliz de poder encontrar os camaradas nesse evento em São Paulo. Eu sei que fica meio longe do Rio, mas acho que vai valer a pena. Quero ter certeza de que vamos continuar enfrentando a direita do Brasil juntos, especialmente porque eles continuam construindo uma ponte com Trump e sua agenda reacionária. Isso nos dá uma base concreta para fazer uma política internacionalista e anti-imperialista que possa conectar concretamente os trabalhadores oprimidos dos Estados Unidos e do Brasil, servindo como um contrapeso ao bloco internacional reacionário que os políticos capitalistas estão tentando construir entre si. É claro, devemos pensar em fazer essa conexão concreta em toda a América Latina, em particular na Argentina, onde nossos companheiros conseguiram, nas eleições, manter uma base sólida de apoio em meio a uma direita que também se aliou a Trump e aceitou com entusiasmo seu suborno aberto para manter a Argentina sob o domínio do imperialismo dos Estados Unidos. Quero encerrar a minha apresentação compartilhando com todos vocês uma coisa que me tocou profundamente e que demonstra uma profunda conexão entre Estados Unidos e Brasil, que me deixa animado para ir ao Brasil e trocar com todos vocês mais sobre nossa luta comum contra a exploração e a opressão. Quando a família das pessoas massacradas pela polícia
colocou os corpos dos seus entes queridos nas ruas públicas para garantir que o país testemunhasse a brutalidade da polícia. Foi um ato de desafio que me fez pensar em uma experiência histórica que ocorreu no sul dos Estados Unidos. Em 1955, um jovem negro chamado Emmett Till foi brutalmente assassinado por uma multidão de homens brancos racistas. Seu corpo ficou completamente desfigurado como resultado da tortura. Para protestar contra sua morte injusta e o sistema racista de segregação racial, mãe de Emmett Till realizou o velório com o caixão aberto, para forçar o mundo a ver o que um sistema racista tinha feito com seu filho. Esse ato de rebeldia inspirou inúmeros ativistas dos direitos civis, incluindo Rosa Parks, e deu início ao movimento pelos direitos civis e ao histórico boicote aos ônibus em Montgomery, Alabama. Anos mais tarde, quando o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, perguntou a Rosa Parks o que passava pela sua cabeça quando ela se sentou no ônibus e recusou ceder o lugar para uma pessoa branca, ela respondeu que só conseguia pensar em Emmett Till. E agora, quando eu luto, eu tenho sempre na minha mente, no meu coração, o povo do... Eu tenho minha mente, meu coração no povo do Rio e naquelas famílias corajosas.